Oi pessoal, você já teve aquela sensação de que o mundo está mudando mais rápido do que você consegue acompanhar? Então, nos últimos anos, a Nvidia ela foi uma das ações mais rentáveis do mercado inteiro. De todas as ações globais, ela foi foi um dos melhores investimentos. E foi impulsionado pelo boom da inteligência artificial. Só que agora, no final de janeiro, aconteceu uma coisa, tá? Um novo modelo de IA chinês chamado DeepSeek R1, ele foi lançado e em um dia as ações da Nvidia caíram 17%. E o que tem de tão especial nesse modelo aí que eles lançaram? Será que a China está prestes a mudar o jogo da IA? E mais importante ainda, né? Como é que isso afeta os seus investimentos? Hoje eu vou explicar tudo isso aí e no final eu vou te mostrar 3 estratégias para você posicionar o seu portfólio nesse novo cenário aí da inteligência artificial. Então fica aí comigo até o final e vamos lá. Mas primeiro eu queria agradecer a Huntech Markets, que é parceira do canal. A Huntech, ela é uma corretora internacional que é excelente para trade de Forex, de CFDs, de commodities. Eles têm mais de 2.500 ativos disponíveis para negociação. Eles têm bastante material educacional também para você aprender a operar nesse mercado. E quando você abre sua conta, você tem direito a uma conta demo, para você ir testando as suas estratégias, com dinheirinho de mentira isso aí, e aí quando você se sentir confiante o suficiente para operar de verdade, aí você passa para a conta real e negocia de verdade. E eles também têm uma funcionalidade que te permite copiar os trades dos traders mais experientes. Então, se você ficou interessado aí, ficou curioso, abre sua conta lá na Huntech usando o link aqui da descrição. E é sempre bom lembrar, tá? Que esse tipo de trade tem seus riscos, tá? E é uma coisa recomendada mais para quem tem um perfil arrojado, certo? Então, vamos lá. Para entender esse movimento aí, a gente precisa começar pela Nvidia, tá? O que é a Nvidia? A Nvidia não é só uma fabricante de placa de vídeo. Ela é basicamente o coração da inteligência artificial moderna, tá? Porque todos esses grandes modelos aí de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, ou o Gemini lá, o Gemini do Google, eles são treinados usando as GPUs que a Nvidia produz. E só para ter uma ideia, o ChatGPT ele foi treinado com cerca de 25.000 GPUs A100, que custam em torno de $10.000 cada uma, tá? Então, isso significa que só o hardware que é necessário para treinar esse modelo do GPT-4 aí custou pelo menos $250 milhões, certo? E aí, o mercado passou a acreditar que esse ciclo de crescimento aí, os modelos precisando cada vez mais de mais e mais GPU, o mercado acreditou que esse ciclo aí nunca ia parar. E quanto mais avançados esses modelos de IA aí, maior a demanda por chips da Nvidia, e o DeepSeek R1, ele pode ter quebrado essa lógica aí desse crescimento. Então foi isso que aconteceu. No final de janeiro, esse laboratório chinês lançou o DeepSeek R1, que é esse novo modelo de IA, e eles abriram o código do modelo. E à primeira vista, ele parece só mais um modelo de linguagem, mais um desses LLMs aí que a gente viu, tipo o ChatGPT. Mas, quando os detalhes vieram à tona, o mercado percebeu uma coisa que era muito mais, que chamava muito mais atenção. É que o DeepSeek R1, ele foi treinado com muito menos chips do que os modelos comparáveis a eles ali no benchmarks. Os benchmarks são uns testes que se faz com esses IAs aí para ver a capacidade deles em resolver diversas atividades. Aí pode ser atividades na língua inglesa, ou escrever código, ou fazer matemática, enfim, diversas áreas de expertise em medicina, etc. Então, para modelos parecidos ali, o DeepSeek R1 foi treinado com muito menos chips, tá? A DeepSeek, pelo menos é o que eles dizem, né? Eles usaram 2.000 GPUs H800, que não são os chips de última geração da Nvidia, tá? E o custo total desse hardware aí para treinar o DeepSeek R1 foi o que eles disseram, né? Pelo menos, né? Foi em torno de $6 milhões, o que é um custo extremamente baixo para um modelo tão capaz quanto ele, tá? Então, repetindo aí, né? Eles não precisaram das GPUs de ponta, as mais avançadas lá da Nvidia, e isso aconteceu apesar das sanções que os Estados Unidos levantaram aí para restringir o acesso da China a esses semicondutores de ponta aí. Os Estados Unidos criaram essa regra que não era para vender os GPUs de ponta para a China. E o que isso significa, né? Significa que, de repente, as empresas perceberam que talvez elas não precisem mais de tantos chips para treinar umas IAs muito poderosas. E se isso for verdade, de fato, então os valuations, que são as avaliações do valor da empresa, né? Os valuations dos fabricantes de semicondutores aí, podem estar muito inflacionados. E isso aí aconteceu e todo mundo entrou em pânico no mercado e
E isso causou uma queda de 17% num dia na Nvidia. A Nasdaq, que tem a maioria das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, caiu 3% no dia também. Então foi uma queda bastante relevante. Mas agora é importante a gente conhecer um outro conceito também, que é um conceito econômico que pode ajudar a gente a entender o que vem pela frente agora, tá? E esse conceito se chama paradoxo de Jevons. Esse paradoxo, ele diz que quando a eficiência de uma tecnologia aumenta, ao invés de reduzir o consumo, ela pode aumentar ainda mais a demanda. Isso já aconteceu antes, né? Um exemplo aí para vocês, para entender melhor. Os motores a vapor, tá? Quando os motores a vapor foram ficando mais eficientes, eles não diminuíram o consumo de carvão. Muito pelo contrário. Quando os motores a vapor ficaram mais eficientes, eles aumentaram muito o consumo de carvão. E qual a explicação disso, né? Isso aí na Revolução Industrial. Que um motor mais eficiente, ele usaria menos carvão, em teoria, né? Então você pensa, putz, será que o mercado vai precisar de menos carvão agora? Só que a questão é que com motores mais eficientes, precisando de menos carvão, essa tecnologia se espalhou muito mais rápido. Muito mais empresas começaram a usar a tecnologia dos motores a vapor aí, então o uso de carvão, a demanda pelo carvão subiu muito, então o uso de carvão cresceu muito. Outro exemplo que a gente tem na mesma linha são os carros, né? Os carros mais econômicos aí. Quando os carros foram ficando mais econômicos, eles não diminuíram o consumo de gasolina. Muito pelo contrário, eles fizeram com que muito mais gente fosse dirigir. E aí o consumo de gasolina subiu muito, né? E com a inteligência artificial, essa história aí, ela pode se repetir. Se os chips, eles foram ficar, se os modelos forem ficando mais eficientes, e precisando de menos chips de última geração, menos GPU aí, processamento para serem treinados, então ao invés da demanda por esse GPU cair, a inteligência artificial ela pode se tornar tão acessível que empresas que antes não tinham orçamento para treinar um grande modelo de IA, eles vão começar a investir pesado nisso. Ou seja, né, esse crash aí da Nvidia pode ser só um ajuste de curto prazo antes de um novo boom. Pode crescer muito mais agora, caso esse paradoxo de Jevons aí aconteça de fato, né? E é claro, né, que pensar isso aí pode ser uma coisa muito otimista, né? Mas nunca se sabe, né? E se toda essa história aí parece um evento isolado, então dá para lembrar também um outro momento histórico, né? Que é o lançamento do Sputnik, lá em 1957, que a União Soviética, né, colocou o primeiro satélite no espaço e pegou os Estados Unidos de surpresa. E aí isso aí tudo desencadeou uma corrida tecnológica global, né, corrida espacial, que aí isso aí motivou muito mais o desenvolvimento de tecnologia espacial. E agora pode ser parecido com a China e os Estados Unidos aí desenvolvendo modelos de ponta nos dois lados aí. Eu ouvi falar aí nas manchetes aí no mercado que o DeepSeek R1 pode ter desencadeado esse momento Sputnik aí da inteligência artificial, porque ela mostrou que a China não só tem capacidade de desenvolver modelos de ponta, como pode fazer isso, enfim, segundo o que a DeepSeek está dizendo pra gente, né, que eles podem fazer isso sem depender das tecnologias de ponta americanas. Isso aí levanta duas grandes questões, tá? Os Estados Unidos, eles vão apertar ainda mais as restrições sobre semicondutores para a China e para o resto do mundo? E outra, né? Será que a China consegue ultrapassar o Ocidente nessa corrida pela inteligência artificial? Então, dependendo das respostas aí para essas questões, as consequências no mercado podem ser bem relevantes e podem ser bem impactantes para todo mundo, né? Mas então, né? E em relação aos investimentos, né? O que a gente faz agora? Comparando as estratégias, né, de investimento nesse setor de IA, agora que a gente entendeu tudo o que está acontecendo nesse cenário aí de novos modelos lá da China, né? Então vamos falar do que realmente importa, né? Como é que a gente posiciona os nossos investimentos? Como é que você pode posicionar os seus investimentos daqui para frente? E eu vejo 3 estratégias possíveis aí, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, não é uma recomendação de investimento, tá? Eu só tô entretendo cenários aí pra gente pensar, tá? Então, uma das estratégias possíveis é manter a Nvidia no portfólio, né, por longo prazo, né, porque se o paradoxo de Jevons se confirmar, então a demanda por chips pode explodir mais ainda, tá? Com muito mais gente tendo acesso a modelos mais baratos, tá? E para quem tem um horizonte de longo prazo, essa queda pode ser uma ótima oportunidade aí de compra, né? Ainda está abaixo, hoje ainda está abaixo do preço que estava antes do lançamento do DeepSeek, então é uma oportunidade. Outra coisa que dá para fazer é diversificar para outras empresas do setor que está ligado a IA, né? Porque a queda da Nvidia, ela pode se espalhar para outras empresas também. E aí, os players como a AMD, que também faz chips, GPU, enfim, e a ASML, que é uma grande empresa de semicondutores, a TSMC também,
Então, elas ainda têm um papel muito relevante que é essencial nesse ecossistema de IA. Então, essas aí, para a gente diversificar nesse cenário de IA, essas são boas empresas aí para se olhar. E outra coisa que a gente pode fazer é olhar para oportunidades na China também, né? Porque se a China, de fato, virar um player muito relevante na inteligência artificial, então vale a pena a gente olhar para eles e para as empresas da China que têm chance de dominar esse mercado de IA aí também, sem usar tecnologias americanas, né? Então, as empresas como a Huawei e a SMC, elas podem ganhar força e oferecer novas oportunidades de investimento lá também. Então, o mais importante agora é a gente acompanhar a evolução dessa história aí, como é que se desencadeia, como é que se desenvolve aí essa história dos modelos chineses, porque se o DeepSeek R1 for realmente um momento Sputnik aí da IA, então a gente está no começo de uma transformação gigantesca aí no mercado de IA, certo? Então, o que você achou aí dessa história toda da IA, da China, Estados Unidos? Será que a China vai dominar o cenário da IA? Será que a Nvidia está condenada ao fracasso agora? Ou será que essa é só uma turbulência passageira, uma marolinha aí? Conta aí nos comentários aí o que você acha. E se você gostou aí dessa análise e tudo mais. E se gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque aqui eu tento trazer coisas relevantes aí, tanto essas novidades aí, quanto conceitos mais atemporais aí de investimentos. Se você gostou aí do conteúdo, se quer ver mais, se inscreve aí, conta para os amigos aí que podem estar interessados também. Me conta nos comentários aí o que você quer ver nos próximos vídeos e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.